Olá, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, justificando que houve uma pequena alteração no dia das nossas postagens. Começamos a postar esses vídeos às quintas-feiras, mas por causa da criação do segundo canal, por outros assuntos, tivemos que transportar o dia das postagens para os domingos. Mas ficamos sempre assim, uma vez por semana, um vídeo nesse canal Paz aos Homens de Boa Vontade. Agradecendo a todos que estão compartilhando, estão curtindo nossos vídeos, estão gostando, estão convidando outras pessoas para que sempre possam continuar usufruindo dessas mensagens. Hoje, dia 30 de agosto, um mês que comemoramos dentro da igreja, o mês dedicado às vocações. Queremos deixar uma mensagem exatamente sobre esse ponto importantíssimo na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Jesus mesmo disse aos seus discípulos para que rogassem ao Senhor da messe que enviasse novos trabalhadores, porque a messe era grande e poucos eram os trabalhadores. E nós ficamos assim espantados, no mínimo, só para dizer isso, diante da posição de algumas pessoas e diante de algumas notícias envolvendo, de forma negativa, alguns elementos da igreja. Em especial, quando esses membros são representantes do clero, são religiosos, são ligados a algum movimento mais ativo da igreja. Algumas pessoas passam a cobrar uma integridade moral que às vezes nunca viveram e nem defenderam. É lógico que se espera daqueles que abraçaram a vida religiosa, a vida sacerdotal, um comportamento que seja digno dessa vocação, dessa caminhada que escolheram. Isso é o mínimo que se espera das pessoas, de acordo com aquilo que pregam. No entanto, sem querermos defender atitudes erradas, muito pelo contrário, atitudes erradas sempre têm que ser condenadas à atitude, a pessoa em si não, mas a atitude, aquilo que se faz de errado, sem querer defender isso. É preciso que nos lembremos que uma ordenação sacerdotal, por exemplo, não transforma ninguém, através de uma fórmula mágica ou coisa do tipo, em um santo, em uma pessoa que a partir daquele momento não vai mais cometer pecados, não vai fazer mais nada de errado. O sacerdote continua humano, continua inclinado a cometer falhas como qualquer um outro, capaz de cometer pecados e mesmo de viver as virtudes cristãs em grau heróico, como todos nós. Não é a ordenação sacerdotal, uma profissão religiosa, que vai mudar a natureza humana, que vai transformar uma pessoa num santo. Não é isso. Ele se torna, a partir daquele momento, um pastor que foi chamado para tal, mas ele continua humano. Ele continua como um de nós nesse ponto. Inclinado também ao mal, graças, infelizmente, à chamada concupiscência, que o batismo não apaga. Nós continuamos, pela concupiscência, inclinados a cometer os pecados do dia a dia, a cometer até mesmo pecados mortais, infelizmente, que nós temos, inclusive, para isso, a opção de nos arrependermos deles e de voltarmos à graça de Deus. A primeira grande vocação do cristão é a vocação à santidade. Isso, cada um de nós, todos nós somos chamados à santidade. É a primeira de todas. E devemos lembrar que nem o dogma da infalibilidade papal, que muitas vezes as pessoas não compreendem, não sabem exatamente o que é e falam até bobagens por aí, não torna o Papa, assim, invulnerável ao pecado, por assim dizer. Ele só é infalível quando ele fala em relação à doutrina da igreja, quando ele fala, expõe a doutrina, expõe um dogma, que é chamado de declaração ex cátedra. Agora, como ser humano, ele continua também propenso a cometer pecados, precisa se arrepender como qualquer um de nós. Nada faz com que a pessoa se transforme assim num super-humano, numa pessoa que nunca mais vá cometer pecados na vida.
Não há nenhuma fórmula mágica, não há nenhuma coisa que possa transformar isso. Então, nós precisamos entender que aquele que é chamado a viver de maneira mais direta ao segmento do Evangelho, ele é alvo muito mais das tentações do mundo, das tentações do mal, do que aqueles que não são chamados para tanto. Como o próprio Jesus disse, a quem mais se deu, mais será cobrado. Então, eles precisam tomar um cuidado muito especial e aqueles que estão sob o seu pastoreio deveriam muito mais cuidar para que as suas orações sejam destinadas para que o seu pastor não caia em tentações e não, depois que acontece, passar a criticá-lo. Nós não vamos, a partir do momento em que 1, 2, 3, 10, 1000 até façam alguma coisa errada, achar de forma generalizada que todos os membros da instituição também vão cometer. Ficamos chocados, é natural, quando ouvimos notícias assim nada agradáveis, nada positivas sobre algum membro da igreja. Mas nós precisamos urgentemente mudar a nossa visão do que é igreja. Só para colocarmos um exemplo, quando uma pessoa que faz parte de uma instituição qualquer comete alguma irregularidade, não é a instituição que fez, não é aquela história do qual ele faz parte que está errada, que cometeu algum erro. Apesar, é lógico, dessa instituição sair de uma certa forma arranhada daquela situação, um pouco manchada, mas não foi ela que cometeu, não foram seus outros membros. Pode até ser um grande número de pessoas ali dentro que façam, mas isso não quer dizer que a instituição esteja errada em si. Mas, quando se trata da igreja, é uma coisinha diferente que acontece. O médico, por exemplo, trabalha no hospital, comete alguma irregularidade, faz alguma coisa errada e é flagrado, inclusive ele passa por um processo de investigação criminal. Não é o hospital que está errado. Não tem nada a ver com isso. Mas em relação à igreja, o comportamento das pessoas é um tanto diferente. A imprensa, os adversários da igreja e até mesmo de forma assustadora, membros da própria igreja, católicos, se levantam enfurecidos contra a igreja que dizem fazer parte dela. Esquecem-se, em especial esses católicos, que a igreja somos nós. Não é aquele padre, não é aquele bispo, não é nem mesmo aquele papa. Eles são também membros da igreja. O papa é o chefe visível da igreja, mas ele não é a igreja. A igreja é um conjunto de todos nós. Uma casa construída que um tijolo não serve, não quer dizer que a parede inteira tenha que ser demolida. É só rejeitar aquele tijolo ou tentar adaptá-lo, consertá-lo, se for o caso. Não podemos simplesmente condenar a instituição inteira. E também não seria muito lícito por parte de nós que nós rejeitássemos pura e simplesmente aquela pessoa sem tentar convertê-la, sem tentar ver o que realmente aconteceu. Não podemos apagar o pavio que ainda fumega. Está escrito isso na Bíblia. Como católicos, deveríamos sofrer e rezar muito mais a Deus por causa da fraqueza dos seus filhos e preservar a igreja que é mãe e mestra, da qual nós recebemos a vida da graça pelas águas do batismo e o alimento que nos conduz à vida eterna através da Eucaristia e através da palavra de Deus. O sacerdote que comete alguma falha, que ele vai sempre cometer falhas, ele é humano, não quer dizer que ele não seja digno do ministério, dependendo do que ele faz. Porque não é ele que consagra, não é ele que absolve, não é ele que faça alguma coisa. Ele é um canal através do qual o próprio Cristo consagra, absolve dos pecados e faz tudo aquilo que nós acreditamos no nosso dia a dia. As mãos indignas de um sacerdote são santificadas no dia da sua ordenação, através da unção. Mas ele continua humano e nós precisamos, não só nesse mês de agosto que celebramos as vocações, que está se encerrando,
rezar pelas vocações, rezar pela perseverança daqueles que se preparam para o sacerdócio ou para a vida religiosa, mas por todos nós, para que todos nós possamos entender qual é a nossa verdadeira vocação, para que todos nós caminhemos não apenas nesse mês, mas durante toda a nossa vida. Jesus mandou rezar sempre, e não é apenas nesse mês, esse mês em especial, mas isso é uma obrigação de cada um de nós, rezar e pedir a Deus que envie cada vez mais vocações santas para a sua igreja. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham nesse canal, para que possam sempre usufruir dessas nossas mensagens, esclarecimento que é prestado. E mais uma vez pedimos que aqueles que tenham assim, uma sugestão de algum tema que gostariam de ver tratado aqui, que a gente pudesse refletir, deixe aqui nos comentários a respeito, que sugestão poderia oferecer para os nossos próximos vídeos. Agradecendo a todos mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade.